Bem, pessoal, continuando aqui, na 11ª questão, em relação à rede de computadores mundial, suas características e conceitos, julgue os itens que se seguem, neste caso somente um item, o protocolo HIP, Route Information Protocol, foi um dos primeiros protocolos de roteamento entre sistemas autônomos na internet. Pessoal, questão flagrantemente errada, tá? Quando nós falamos em Route Information Protocol ou, por exemplo, também o nosso OSPF, Open Shortest Path First, falamos aqui de roteamento intradomínio, ok? Quando falamos, na verdade, entre redes de jurisdições diferentes, ou seja, sistemas autônomos diferentes, configuração entre sistemas autônomos. O HIP não tem essa característica, ok? Normalmente quem faz isso é o protocolo chamado de Border Gateway Protocol, que nós já vamos ver. Ele é um protocolo de roteamento extra-domínio, ok? Então, consequentemente, questão errada. Vamos para a próxima. Acerca aqui dos protocolos, julguem os itens a seguir. Falando agora do protocolo OSPF, o Open Shortest Path First. É embasado em uma configuração de tabelas de roteamento que contenham as redes e suas distâncias, número de saltos, priorizando sempre o menor caminho entre as redes, independentemente do serviço e do desempenho de caminhos armazenados. Pessoal, ainda não detalhamos sobre o OSPF, mas o OSPF, pessoal, ele é um protocolo considerado mais eficiente que o HIP. Em primeiro lugar, ele é um protocolo de estado de enlace, link state. Você tem menos problema de loops com eles, por exemplo. Tá bom? Além disso, pessoal, o OSPF, diferentemente do HIP versão 1 ou versão 2, a ideia dele em relação à métrica de roteamento não é salto. Tá? É diferente de saltos. Tá? Você tem outros aspectos, como custo de maneira geral. Então, na verdade, a questão lá está nitidamente errada, porque o SPF ele vai priorizar não o menor caminho, e sim o melhor caminho, tá? Em relação a vários aspectos. Tá? Por exemplo, vazão do link, confiabilidade. Tudo bem? Então, com isso a questão está também nitidamente errada. Vamos para a próxima questão, mas antes disso, falando brevemente aqui o que é relevante para nós aqui sobre o OSPF, um protocolo aí usando uma abordagem link state. Tá? Então, as rotas no OSPF, que são consideradas de menor percurso, na verdade elas são baseadas em uma métrica real. Tá? Então, não necessariamente diferente do HIP, se a rota for, tiver um número de saltos maior, ainda assim ela pode ser considerada de menor custo. Tá? São outros aspectos que são levados em consideração. Tá, ok? Importante nós sabermos do SPF é que esses vários aspectos usados para você definir a métrica real é conceituado de custo. Quanto menos custoso aquele enlace, mais propício a trafegar a um respectivo fluxo de dados ele é. Tá? Não tem um valor padrão. Tá? Normalmente é um valor aqui que é inversamente proporcional à largura de banda, ou a taxa de transmissão, de maneira que eu considero mais correto falar. Ok? Ou vazão, como preferirem. Tudo bem? Então, se você tem um link de 1 gigabit por segundo, você vai ter uma métrica, por exemplo, 6.
você tem um link de 100 gigabits por segundo, você vai ter uma métrica menor ainda, não sei, algo em torno de 1. Tá? Eu não recordo com precisão os valores da tabela aí do SPF. Tá? Diferentemente do RIP, pessoal, né, da uma grande maioria de protocolos aí de vetor de distância, ele vai enviar atualizações não a cada 30 segundos mais, tá? Ele vai enviar a cada 30 minutos, ok? E também ele vai fazer essa atualização, pessoal, em multicast. Tá? Diferente, por exemplo, do RIP versão 1. O RIP versão 2 já usa multicast para propagação de rotas. Tá bom? Além de você fazer essa atualização periódica a cada 30 minutos, você vai ter também como parâmetro para iniciar uma propagação de rotas diferentes, né, de propagação de link state advertisement, de acordo com algum tipo de mudança na rede. Tá bom? Ou seja, às vezes o custo de um enlace muda. Você faz o upgrade no roteador, ao invés de ter agora 2 megabits por segundo, né, um link E1, por exemplo, ele passa para uma tecnologia Ethernet, né, algo em torno de 100 megabits por segundo. Então o custo muda. Ou então, nós podemos ter também, um enlace pode ter caído. Tá? Então você também precisa gerar uma atualização. Não precisa esperar os 30 minutos. Tá bom? Enfim, existem vários aspectos aí. Esses dois são os principais. Além disso, o SPF, pessoal, ele vai suportar, né, máscara de subrede variável, né, o Variable Length Subnet Mask. Ok? Ou seja, ele não vai mais suportar somente aquelas classes padrão usadas no início aí do endereçamento IP, né? Lembra daquelas classes, né? Endereçamento de classe A, B e C, né? Normalmente se usava isso no início da internet. Tá? Hoje em dia você pode ter aqui subredes. Ou seja, você não está vinculado à interpretação somente deste tipo de classe. Tá? Você pode ter subrede diferente aí usando bits para host, bits para rede, da forma que for mais conveniente. Tá bom? E com isso você acaba também otimizando o ato de propagar, né, algum pacote para uma respectiva rota. Né? Você consegue rotas mais precisas, você com isso consegue também sumarizar dentro da tabela de roteamento, né, uma respectiva rota. Então você reduz o tamanho da tabela de roteamento, acaba reduzindo também um pouco de CPU. Ok? Além disso, permitindo injeção de rotas de outros sistemas autônomos. Ou seja, protocolo OSPF entre sistemas autônomos diferentes, entre redes diferentes de diferentes empresas, você pode trocar sim rotas externas, tá? E com isso facilitar aí o entendimento, né? Ou facilitar aí a integração entre sistemas autônomos. Além disso, assim como no RIP versão 2, também suportamos aí mecanismos de autenticação, né, e consequentemente aí, mitigar algum possível problema aí de repente uma atualização dentro daquela rede indevida. Tá bom? A convergência do SPF comparada, né, com o RIP versão 1 e versão 2, obviamente que é mais rápido. Tá? Você tem aí, na verdade, quanto maior o tamanho daquele respectiva rede, sistema autônomo, tá? Comparativamente falando com o RIP versão 1 e versão 2, o SPF tende a ser cada vez mais rápido, tá? Comparando com uma tecnologia de link state, o RIP versão 1 e versão 2, no nosso caso. Ok? Você também pode suportar métrica através do cabeçalho IP, né, o cabeçalho Type of Service, depois definido, né, eu falei para vocês aqui, creio eu, né, o campo Type of Service definido como DSCP, né, quando nós pensamos na arquitetura de Serve. Ok? Mas, enfim, o ato de você usar o IP, né, de acordo com o Type of Service para redirecionar para uma respectiva rota de menor custo, atualmente está em desuso. Tá bom?